Então vamos lá, né? Hoje, em sequência aí dos nossos estudos sobre o Evangelho de João, sobre o tema Jesus, a verdadeira luz, é assim que o Evangelho apresenta Jesus Cristo no começo, né? E hoje nós chegamos na aula de número 15, voltamos a falar sobre sinais, estamos no 7º sinal que João registra na palavra, no Evangelho dele, que se encontra, esse 7º sinal se encontra no capítulo de número, você que está acompanhando aí, tá, 11, né? Para tanto, eu convido os irmãos aí a abrirem a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 11. Qual que é o título que deram aí? Ressurreição de Lázaro. Né? Então, aqui é o 7º sinal apresentado nessa sequência que nós já fizemos. Depois vamos relembrar rapidamente cada um deles. E voltamos a tratar dos sinais na sequência aí dos capítulos. Tá bom? Então, acompanhe aí a leitura que farei. Hoje nós temos a nossa Marta, a nossa Maria, só faltou o Lázaro aqui, né? Mas vai estar no estudo de qualquer forma, então vamos lá. Acompanhe, por favor, irmãos. Diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Uma pausa aqui. Tem duas situações que isso aconteceu durante o ministério terreno de Jesus registrado. Esse aqui que ele cita no verso 2, ele vai depois descrever com mais detalhes no capítulo 12. Mas ele já cita aqui no capítulo 11, lá no capítulo 12. Se você olhar lá no capítulo 12, o título, Jesus ungido por Maria em Betânia. Então ele já está citando algo que depois ele vai registrar de um modo mais detalhado. E aí o verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Mas, se andar de noite, tropece, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá.
declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amavam. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Até aqui, inicialmente. O desdobramento disso vai acontecer depois do verso 47 ao 57, e conforme a gente for caminhando, nós vamos fazendo a leitura. Irmãos, nós estamos aqui, portanto, no registro de mais um dos sinais que o apóstolo João separa no seu escrito, com o objetivo que ele mesmo disse, que foi registrado para que as pessoas que leem o seu evangelho creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, uma expressão para dizer que ele é o próprio Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Esse é o objetivo, portanto, do evangelho de João, por isso que é um evangelho aplicado, né, e direcionado a todas as pessoas do mundo, de qualquer época. Geralmente as pessoas falam: eu gostaria de começar a ler a Bíblia, por onde eu começo? Né? Geralmente a própria cristandade já entendeu que um livro importante para se começar a entender quem é Jesus é justamente o Evangelho de João. Então, como nós já vimos, o Evangelho tem esse foco de apresentar quem Jesus é para todas as classes de pessoas
e conduzia essas pessoas a crerem em Cristo e serem salvas através dele. Nós vemos que o Evangelho fala sobre a divindade, a eternidade, a autoridade de Jesus como o próprio Deus encarnado, e através de testemunhos de vários tipos de pessoas e de situações, tudo isso reforça a própria divindade de Jesus. Uma outra sequência, né, que prova que Jesus é o próprio Deus encarnado são os sinais, que na verdade são os milagres, mas aqui João chama de sinais que ele separou no seu Evangelho. O Evangelho de João, como nós já apontamos nos estudos anteriores, ele separa 10 sinais relacionados ou realizados por Jesus para, através desses sinais, provar quem Jesus de fato é. 9 sinais são registrados antes da declaração lá do capítulo 20, verso 31, e depois você tem mais um sinal após a ressurreição de Cristo, registrado no capítulo 21, versos 1 a 11. Então, apesar de João separar esses 10 sinais, o próprio Evangelho reconhece que Jesus fez muitos outros sinais além desses. O próprio texto vai dizer que se tais sinais fossem registrados, né, não caberia. João vai dizer isso mais à frente. Mas aqui no capítulo 20, verso 30 e 31 é dito: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, ou seja, todos os que ele registrou, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Nós vemos que o Evangelho de João apresenta vários títulos, né, a respeito de Jesus: o Filho do Homem, o Messias, né, Cristo, os termos eu sou, que nós estudamos recentemente, apontando para o fato de que ele se coloca como sendo o próprio Deus encarnado, um só com o Pai, eu e o Pai somos um, e por aí vai, mas também como Filho de Deus, que é, como eu já disse, uma expressão que aponta para o fato que Jesus é o próprio Deus. Então nós podemos encontrar os sinais, os milagres registrados por João em textos que nós já caminhamos aí. João capítulo 2, 4, 5, capítulo 6, dois momentos, o capítulo 9, que foi o último que nós estudamos, que é o cego de nascença, agora aqui em negrito, né, o capítulo 11, e depois nós vamos pular lá para o capítulo 20, em dois momentos, no capítulo 21, né, hoje é o 7º, então o 8º, 9º e o 10º sinal que João registra. Então, entrando mais propriamente aí, né, e relembrando algumas questões dos sinais, quando nós olhamos para todos os evangelhos, nós vemos que existe cerca aí de 37 milagres de Jesus, né, de 35 a 40, depende do foco que você for dar, e que mostra que, de fato, Jesus é o próprio Deus. E todos esses sinais ou milagres registrados nos evangelhos, de certa forma, vão seguir aí essas categorias, essas 4 categorias aí. São milagres ou sobre as leis naturais, como o exemplo de Jesus transformando a água em vinho, milagres de cura, né, como é o caso do filho lá do centurião, ou do servo do rei, ou a cura do homem de 38 anos lá que era coxo, paralítico, né, o próprio cego de nascença. Então, milagre de cura. Depois você vai ter a ênfase nos outros evangelhos, em especial sobre os milagres de exorcismo, de libertação, onde Jesus expulsa os demônios, né, e cura um menino que era mudo, outro que se jogava no fogo, aquela coisa toda. E também milagres sobre a morte, né, em especial sobre a ressurreição, que é o fato que estaremos estudando hoje no capítulo 11 de João. Então, os sinais registrados por João foram. Então, vamos relembrar aqui, né? O primeiro, Jesus transforma a água em vinho, lá na cidade de Caná, no casamento, né, apontando para Jesus como o próprio Deus, Criador, e ao mesmo tempo noivo. Depois você tem Jesus curando à distância o filho do oficial do rei lá em Cafarnaum. Então, esse poder de Jesus, né,
que aponta para o fato de que ele não perdeu os atributos divinos, né? Então, por ser um só com o Pai, mesmo ele estando encarnado, ele não perde em absoluto nenhum grau que seja dos seus atributos, até mesmo a sua onipresença, porque sendo um com o Pai e com o Espírito, ele está em todos os lugares. Isso demonstrado aqui nessa cura, que Jesus não precisou nem ir lá em Cafarnaum, simplesmente ficar na onde ele estava, ele cura esse filho desse oficial, né? Um dos objetivos do Evangelho de João, nós já estudamos, é demonstrar isso, que Jesus não perdeu nada da sua divindade, né? Nem a sua onisciência, nem a sua onipotência, nem a sua onipresença, uma vez que ele e o Pai são um, isso é referendado no Evangelho. O terceiro sinal é Jesus curando um homem enfermo há 38 anos, lá em Jerusalém, no tanque de Betesda, né? Mostrando da sua graça, até por aqueles que não criam nele, que é o caso aqui desse homem. Vemos Jesus depois multiplicando os pães e os peixes no Mar da Galileia. Nesse mesmo contexto, depois Jesus anda sobre as águas e acalma o vento lá no Mar da Galileia, o quinto sinal que João separou. E o sexto, Jesus cura um cego de nascença em Jerusalém, lá no tanque de Siloé. E pelo que você viu, esse sinal aqui do cego de nascença é algo que vai ser, de certa forma, um dos pontos até esse momento relatado pelos próprios judeus, né? Uma das indagações dos descrentes era: esse cara lá curou um cego de nascença, que era um negócio inconcebível, né? Por que ele não fez algo para que Lázaro não morresse? É porque ele tinha que fazer algo maior do que não permitir que Lázaro morresse, né? Que era justamente a ressurreição. Tá? Mas aqui, então, nós temos o contexto aí dos 6 primeiros registros, dos 6 sinais, entrando agora no 7º sinal do Evangelho, conforme aí capítulo 11, nós lemos aí até o verso 46, é isso? Isso, até o 46, e que trata do 7º sinal. Então vamos a ele, é o nosso objetivo aqui. Vamos ver os personagens, o contexto que isso aconteceu, para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre esse 7º sinal. Primeiro, apresenta a figura de Lázaro, né, que, segundo as Escrituras, segundo o registro de João, era um amigo de Jesus, a quem Jesus amava, e não só ele, mas também as suas 2 irmãs. O que acaba dando uma possibilidade, né, dessa amizade é justamente a localização de Betânia. Betânia, como diz o texto, está a 15 estádios de distância de Jerusalém, lá no verso 18, dá uma olhadinha lá. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Isso dá uma média de 3, no máximo 4 quilômetros. Né? Então, é uma coisa próxima. Vamos lá. Vamos pegar coisa de um bairro quase, né? A dificuldade que você vai ver daqui a pouco é por conta do relevo, mas independente do relevo, você vê, é uma situação muito próxima, né? Eu acredito aí que a maioria de nós aí deve morar aí um raio aí do que uns 5 quilômetros da igreja no máximo, né? E coisa pouco, perto. Apesar de não ter as comodidades que nós temos hoje, tratar de 3 quilômetros dentro daquela realidade dos dias de Jesus era algo muito perto. Então, mesmo Jesus morando todo o tempo na Galileia, né, no seu ministério, por isso que ele é chamado de Galileu, inclusive, o fato de ter que vir a partir dos 12 anos de idade, junto com seu pai, sua mãe, 3 vezes para Jerusalém por conta das festas judaicas, e como Jerusalém ficava lotado, geralmente as cidades circunvizinhas é que acabavam recebendo, né, esses peregrinos que passavam ali um período para, nos dias específicos, subirem a Jerusalém para a festividade. Então, a proximidade de Betânia talvez explique o porquê dessa amizade. Muito provavelmente,
nas vindas durante toda a adolescência e início da juventude de Cristo. Como qualquer judeu acima de 12 anos, tinha a obrigação de vir a Jerusalém 3 vezes por ano e ali permanecer. Por exemplo, a festa da Páscoa, né, demorava o dia da Páscoa, desde o dia 10 as pessoas já estavam ali se preparando, e depois ligava com mais os 7 dias de pães asmos, então passava ali quase 10 dias naquela região. Então, muito provavelmente, esse contato de Jesus com Maria, Marta e Lázaro se deu dessas oportunidades que Cristo estava na região de Jerusalém. Fato de que a amizade deles era muito grande e que João deixa claro que era uma amizade anterior ao ministério terreno de Jesus, né? Tanto que os judeus admiram o fato da demonstração de amor que Jesus tinha para com a família, em especial por Lázaro, quando o texto diz que Jesus chorou. Tudo bem até aqui? Então, estamos ali pertinho. Maria e Marta eram as irmãs de Lázaro, e todos, conforme o texto diz, amigos de Jesus e alvo do amor de Jesus, né? Então veja aí no verso 3, né? As irmãs mandaram avisar Jesus que aquele a quem amas está doente, né? A ideia aqui dessa fraternidade, dessa amizade, né? E no verso 5 vai dizer, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, registra aqui um relacionamento fraternal, um amor cordial e fraternal de Jesus por esses 3 irmãos. Tá? Então, esse é um contexto. Isso acaba gerando uma indignação ainda mais para os judeus, né? Os judeus reclamões, porque eles falam, puxa vida, Jesus gostava tanto desse cara, os caras são tão amigos, toda vez que vem para Jerusalém, fica na casa deles, e aí o cara fica doente, e o rapaz não vem aqui fazer nada por esse rapaz. Então, os reclamões sempre têm ali um motivo para reforçar ainda mais os motivos das suas reclamações. Mas esse era o contexto. Então, essa era a situação. Eles estavam ali em Betânia da Judéia, né? Porque eles estavam na região da Judéia, e Jesus tinha saído da região da Judéia. Onde que Jesus estava? Vamos ver se você estava atento aí às nossas sequências de estudo. Onde que Jesus foi nesse momento aqui? Se ele não estava em Betânia, onde que ele estava? Nájila, me salva. Volta aí para o capítulo 10. Capítulo 10, né? Vamos ver aí o verso 40, que vai te ajudar. Vamos lá. 10, 40. Não chuta, não. Vamos ler? Vamos ler junto aqui. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. E ali permaneceu. Então Jesus estava nesse lugar que João batizava, da além do Jordão. Da quem do Jordão era a Judéia, da além do Jordão chamava Pérea. Tudo bem? Então Jesus estava lá. Mas em que lugar, pastor? Quero saber, né? Já que vai me dar a informação, me dê ela por completo. Aí, para você saber onde que é o lugar que era João estava batizando, você tem que voltar lá para o capítulo 1 de João. Dá uma olhadinha lá em capítulo 1 de João. E aí você vai ter que ler sobre o testemunho de João. Você vai chegar no verso de número 28. E aí, olha que legal isso aqui. Estas coisas se passaram em Betânia. Só que Betânia? Do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, quantas Betânia tinha? Fora Maria, nossa. Né? Você tinha a Betânia da Judéia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém.
E da além do Jordão, você tinha uma outra cidade chamada Betânia, só que da região da Pérea, né? Que até tem um outro nome, daqui a pouco você vai ver aí que nos mapas você vai, Bet-Abara vai ser. Mas que é a Betânia da região da além do Jordão. Então você tem, se fosse talvez um contexto mais polemizado, né? Talvez uma chama Betânia do Sul, a outra Betânia, ou Betânia do Leste, Betânia do Oeste, dependendo do que for. A gente não tem isso? Santa Bárbara do Oeste, Santa Bárbara... Por que tem da Oeste? Porque tem uma Santa Bárbara que não é do Oeste. Né? Ou Santa Rita, não sei das quantas, não tem isso aqui? Ou São Caetano do Sul. O que mais? Tem várias cidades que você tem o do Norte, a do Sul. Aí no caso de estados, né? Mas você tem cidades nesse sentido também. Então, até no nosso contexto, muitas vezes você encontra cidades com o mesmo nome, né? E a identidade, a forma para identificar que Betânia que era Betânia, referente ali a próximo de Jerusalém, e Betânia da além do Jordão. Jesus estava nessa Betânia da além do Jordão, porque o capítulo vai dizer que é ali que ele permaneceu. Essa Betânia, da além do Jordão, ficava a cerca de 40 quilômetros de distância da região da Betânia da Judéia. Então Jesus estava a cerca de 40 quilômetros de distância, lá nessa região da Pérea, conforme nós vimos aí, capítulo 10, verso 40, que era o lugar da além do Jordão que João Batista batizava. E conforme nós lemos em João capítulo 1, verso 28, chamava Betânia da Pérea, ou um outro nome que você vai encontrar é Betabara, né? Que refere-se a essa Betânia da além do Jordão. Tempo estimado de viagem, 2 dias. Aí você fala assim, 40 quilômetros, dá para fazer menos, hein? Tá, o problema é que nesse percurso você tinha que vencer uma altitude de pelo menos 1.050 metros. Você tem uma ideia? Santos está no nível do mar. Tudo bem? Você subir para São Paulo está a 800 metros de altitude. Você imagina aquela serra. Você subir a pé. Tá? Eu não sei agora de cabeça quantos quilômetros daria de Santos a São Paulo. Alguém? 70 quilômetros? Tá? Mas, e vê, com 70 quilômetros você tem ainda um negócio mais, a inclinação mais razoável, vamos dizer assim. Apesar que São Paulo é que está um pouco mais avançado aqui já acima da serra. Mas você imagina, em 40 quilômetros, ter que atingir, não 800 metros, que é o caso de São Paulo, 1.000 metros. Então é um negócio bem íngreme. Então não era 40 quilômetros para você fazer, né, rapidinho. Você tinha toda a dificuldade de vencer essa altitude aí. E por que 1.050 metros? Se você for pesquisar, o Rio Jordão, além do Jordão, você tem lá Betânia. Aí você tinha que estar lá, tudo bem, você atravessa o Jordão. Aí, para começar a subir para Jerusalém, você tem que passar por Jericó. Lembra de Jericó? Lembra do caminho de Jericó para Jerusalém? O que aconteceu no caminho de Jericó para Jerusalém? Uma história aí que você conhece dessa estrada. Do bom samaritano. O que aconteceu lá na parábola do bom samaritano? Que inclusive estava subindo de Jericó para Jerusalém, o sacerdote estava descendo, quer dizer, o sacerdote já estava indo embora. Mas o que aconteceu? Foi alvo de um assalto, de violência. Era uma estrada extremamente perigosa. Além de difícil acesso, era perigosa. O próprio Jesus conta uma parábola contando a violência que acontecia nesse tipo de estrada. Por isso que Tomé falou, estamos fritos.
O judeu já queria apedrejado. Nós vamos pegar essa estrada de novo. Nós vamos para morrer. Na cabeça de Tomé estava certo. Se eu não morro na estrada, chegando na Judéia, vou morrer. Então, esse era o contexto. Era uma viagem complicada, né? Jerusalém estava cerca de 800 metros de altitude do nível do mar. Ah, mas o senhor não falou que é 1050? É isso que eu quero te contar. Jericó e o Rio Jordão estão a 250 metros abaixo do nível do mar. É justamente um declive. Se você pesquisar depois na internet, você vai ver qual que é a cidade mais baixa em relação ao nível do mar. Você vai encontrar que Jericó é uma delas. E é a mais antiga. Jericó é a cidade, se não uma das, a mais antiga de registros no mundo. Que existe até hoje. É um caso interessante aí só de curiosidade. Mas ela fica a 250 metros abaixo do nível do mar. Aí você tem toda a montanha que segue para Jerusalém, depois desce de novo e vai lá para onde hoje é a faixa de Gaza e vai para o mar Mediterrâneo. Mas do lado de cá, então nós estamos num buraco. Jesus estava no nível do Jordão, ele vinha, descia 250 metros abaixo do nível do mar, Jericó, e aí subia mais ou menos 800 metros, que dava na somatória aí 1050 metros de caminhada, de subida. Tudo bem? Então vamos lá. Eu pedi aqui para IA fazer um mapinha para nós entender um pouquinho. Ó, o mapa do relevo, viagem de Jesus de Betânia da Pérea a Betânia da Judéia, de acordo com João 10. Né? Usando a tecnologia para nos ajudar, pedir lá, fizeram. Só que ela fez errado, aí eu questionei, ela falou, mas está errado. Ela falou, verdade, está errado. Aí ela fez de novo. Né? Então, tem que saber. Ela é mentirosa, IA. Né? Não sei se você teve a oportunidade, mas ela quer... Ela menospreza a nossa inteligência. Aí ela jogou lá um desenho qualquer lá e eu falei, peraí, minha amiga, tá estranho esse desenho aqui. Ela falou, o senhor tem razão. Aí mudou, né? Mas vamos lá. Então nós estamos aqui, ó, Jerusalém, templo, né, Monte das Oliveiras, aquela coisa. A Betânia, casa de Lázaro, Marta e Maria. Está aqui bem perto. É lógico que pela legenda aqui parece que é tão perto, mas a ideia é de que são 3 quilômetros pela escala que ela usou. Tá? Então a casa está bem aqui, mas é bem pertinho de Jerusalém mesmo. Jericó está aqui, ó, no vale do Jordão. E a Betânia da além do Jordão, que é Betabara, está aqui nessa regiãozinha aqui. Então veja, Lázaro passou mal, está doente aqui em cima. Nesse relevo aqui, você tem que subir, então, de Jericó, menos 250 metros em relação ao nível do mar. Aí você sobe, vai dar, então, 1050 de subida em cerca de 40 quilômetros. É o que dificulta toda essa viagem. Por isso, andando ainda rápido, fazia em 2 dias. Tudo bem? Então, esse é o percurso que Jesus fez para chegar, então, até Betânia, saindo de Betânia da além do Jordão para Betânia da Judéia, onde acontece a nossa história lá em João. Veja, ó, tudo aqui para cá, Judéia, aí aqui para cima, Samaria, onde você tem lá Galileia, né? Nazaré, Cafarnaum, Caná tá nessa região aqui, né? Aqui aconteceram a maioria dos sinais que João registrou lá no capítulo 6, a multiplicação dos pães. E aqui na região da além do Jordão é chamado de Pérea. Tá bom? Então, só para você ter uma ideia da dificuldade desse caminhar. Por que eu quero chamar a sua atenção? E muito provavelmente, quando Marta e Maria pediu para alguém ir lá atrás de Jesus, para avisar que Lázaro estava doente, esse cara logo descido, vai descer, como diz o ditado, todo santo ajuda, mas nada, esse cara vai demorar uns 2 dias para descer. Tudo bem?
por conta das dificuldades da viagem. Então, esse mensageiro vai lá, desce 2 dias, chega lá até Jesus, onde está, e fala assim, olha, Maria e Marta mandaram te avisar que Lázaro, a quem tu amas, estás doente. Aí diz o texto que Jesus faz o quê? Gente, corre, vamos correr que Lázaro está doente. Foi assim? Não. O texto diz que Jesus demorou mais 2 dias. E aí ele volta, aí ele fala, olha, Lázaro morreu. Passou os 2 dias, ele bate o martelo. Lázaro morreu. E aí ele faz o caminho até Betânia da Judéia. Demora quanto tempo? Mais ou menos 2 dias. Por isso que quando ele chega lá, já passou 4 dias. E era necessário passar 4 dias, nós vamos ver daqui a pouco por quê. Tudo bem? Então, 40 quilômetros, por que não foi correndo? Coisa rápida, resolvia lá. O Adilson faz isso em quantas horas, Adilson? 3 horas, 4 horas correndo? O que é isso? Por que não foi? Porque, meu amigo, é 1.050 metros de altitude que você tem que vencer. Tá? Aquele chinelinho, estilo, né, modelo Jerusalém, ano 0, né? Então, não era nada fácil. Sem falar que você tinha que atravessar o Jordão. Apesar que o Jordão é pouca coisa, mas tinha que atravessar o Jordão. Tudo bem aqui? Beleza. Então vamos lá, voltando aqui para o nosso slide. Então, a viagem era chamada ou conhecida como o caminho da morte, devido ser íngreme, guardar locais de emboscadas e assaltos. É só você lembrar lá da parábola do bom samaritano, de Lucas 10, que conta a história de um samaritano que estava subindo por esse caminho e foi alvo de ladrões, de salteadores, e que ficou lançado lá, jogado lá no meio do caminho, né? E tanto o levita quanto o sacerdote passaram de largo, enquanto que o samaritano vai lá e acode, né? E cuida dele. Por que que Jesus usa essa parábola? Porque era comum isso acontecer. Era uma história do dia a dia, da história. Todo dia saía no jornal, né, no noticiário. Mais um foi assaltado no caminho da morte, né? Porque era algo comum. Então, essa era a dificuldade. Além disso, havia a ameaça dos religiosos. Vamos dar uma olhadinha aqui? Volta lá para João 11. João 11, verso 8, vai dizer assim: disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora, faz pouco tempo nós saímos da Judéia, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Então, além do perigo da viagem, da estrada, ainda o fato de Jesus sair da Pérea e voltar para a Judéia, ele estava correndo risco de vida, porque os caras estavam doidos para matá-lo. Então tinha toda essa dificuldade. O verso 16 ainda vai dizer, né, o Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Na cabeça dos discípulos, o caminho era difícil, já era risco de morte, e voltar para a Judéia naquele momento era também risco de perder a vida. Tudo bem? Então essa era a dificuldade do negócio. Por isso que quando Jesus fala assim, quando Jesus revela que Lázaro tinha morrido, Jesus fala primeiro, Lázaro dormiu. Aquela história, né? O gato subiu no telhado. Você não vai chegar falando, fulano morreu. Você dá um indicativo primeiro. Mas os nossos discípulos aqui eram meio lerdo né? Em vários textos aqui a gente vê Jesus, no caso da ceia, né? Pergunta, quem que é o traidor? Jesus falou, vou pegar o pão, vou molhar e vou entregar para o traidor. Aí Jesus pega o pão, molha no vinho, Judas. Aí o pessoal, quem é? Quem será? Então, o pessoal era meio lerdinho. Aí Jesus falou, olha, Lázaro dormiu. Aí todo mundo, se dormiu, deixa dormir. Né? Se dormiu, tá bom. Não vamos lá para a Judéia, não, que vai ser perigo. Uma viagem difícil, subir 1.050 metros de altitude.
Você dormiu? Deixa dormir, Jesus. Que bom que dormiu. Aí Jesus fala, não, meus amigos, na verdade ele morreu. E que bom que vocês estavam aqui a 40 quilômetros de distância, porque quando chegar lá, vocês vão crer. Para que vocês saibam que essa situação não era de morte, mas para a glória de Deus e para revelar o Filho de Deus, como ele vai dizer no verso de número 4, né? Veja aí o verso 4. Ao receber a notícia de Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja, por ela, glorificado. Então, Jesus sabia. Isso aponta justamente a onisciência de Jesus. Então, só que eles tinham dificuldade justamente porque o caminho era complicado e havia ameaça dos judeus. Os próprios discípulos não queriam subir para a Judéia por conta de todos esses riscos. Agora, olhando de um modo mais específico aqui, o capítulo reforça, antes de tratar da ressurreição propriamente, o capítulo reforça o fato da onisciência de Jesus Cristo. Lembre que um dos objetivos de João é provar que Jesus é o próprio Deus. E para provar que Jesus é o próprio Deus, ele precisa ter os atributos divinos. Nós temos chamado a atenção da igreja, né, que todas as doutrinas que diminuem os atributos divinos de Cristo são heresias. Porque Jesus é 100% Deus e 100% homem. Eu não posso sustentar nenhuma doutrina que minimize ou diminua o mínimo por cento, 0,0001% que seja, dos atributos divinos de Jesus. Se eu estou num texto que aparentemente Jesus não sabe o dia que ele vai voltar, é porque ele não tem onisciência. Não. E eu que não interpretei corretamente aquele texto. Porque Jesus não pode ter perdido absolutamente nenhum grauzinho que seja da sua divindade, dos atributos divinos. E João tem como tarefa, como objetivo, mostrar que Jesus é o próprio Deus encarnado. E, consequentemente, os atributos divinos não foram diminuídos. E ele faz questão de provar isso. A onisciência é um desses fatores. Então, primeiro, como nós lemos no verso 4, Jesus sabia qual era o propósito da enfermidade. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Foi isso que ele disse? Então veja, isso já demonstra que Jesus sabia o propósito daquela enfermidade. Ele já tinha conhecimento disso. Reforça a sua onisciência, o fato dele saber todas as coisas. Tudo bem? Outro ponto importante. Ele demorou de propósito. O verso 6 vai nos dizer assim: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O texto vai dizer, antes desse versículo, em 2 situações, que Jesus amava a Lázaro. Deixa eu perguntar, o que é natural para qualquer indivíduo? Quando você está em determinado lugar, chega a notícia que alguém que você ama está doente ou está passando muito mal. O que você faz? Daqui a 1 mês eu tiro férias e vou lá ver o fulano. É assim que você faz? Quando a pessoa é alvo do seu amor, você deixa tudo e vai. Imagine a seguinte situação. Você está na sua casa, toca o telefone e diz que o seu filho machucou na escola. O que você faz? No final do dia eu pego ele aí. Não, o moço da van, o Roberto, na hora que terminar, vai pegar o homem da van e leva. Você faz isso? É óbvio que não.
Você pode estar no meio de uma reunião, você pode estar onde que for. E você fala, gente, ó, vocês vão desculpar, mas eu preciso sair. Hoje a gente continua onde parou aqui, eu preciso ver o que aconteceu lá. Você sai na hora. Agora, o texto deixa claro que Jesus amava, porém, de propósito, ele permaneceu onde ele estava mais 2 dias. E o fato que o texto vai nos conduzir a compreender é que Jesus espera Lázaro morrer. Então ele espera 2 dias, e aí anda mais 2 dias, para dar justamente o período de 4 dias. Nós vamos entender porque esses 4 dias aqui é importante dentro da cultura judaica. Mas ele espera um momento que desse exatamente o tempo dele chegar lá, com o fato de que Lázaro já estava há 4 dias. Muito provavelmente, quando os mensageiros chegaram, Lázaro já tinha morrido. 2 dias para chegar, Lázaro morreu. Só que Jesus demora mais 2. Né? Então, essa ideia de que esperou justamente o momento de dar os 4 dias na conta para retornar lá, para justamente depois de 2 dias esperando, de propósito, ele voltasse a Betânia, lá da Judéia, para que esse fato de 4 dias ficasse claro. Você vê que essa situação é repetida 2 vezes no registro do texto. Né? Quando o verso 17 diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há 4 dias. E quando ele manda tirar a pedra lá, o que a irmã vai falar no verso 39? Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então essa data é importante. Mas veja, Jesus demorou de propósito. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele demorou porque ele quis demorar. Outro ponto que reforça a onisciência de Jesus. Ele sabia a hora da morte de Lázaro. Ele fala isso categoricamente. Quando lá do verso 11 em diante, ele chega para os discípulos e fala: olha, Lázaro dormiu. Aí os caras entendem que é o sono, aí ele fala claramente. Verso 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. A onisciência de Cristo sabia que Lázaro de fato tinha morrido. E ainda um quarto ponto para reforçar o fato da onisciência aí de Jesus Cristo, é que ele sabia já o que ele ia fazer. Veja o que ele diz no verso 15 para os discípulos, ainda lá na Betânia da Bereia. E por vossa causa eu me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Mas o cara está morto, já foi sepultado, nós vamos ter com ele, que jeito? Jesus fala que vai ter com ele, porque ele sabia exatamente o que ele ia fazer. Era para aquela enfermidade, era para a glória de Deus, para manifestar a glória de Jesus como Filho de Deus. Então, antes mesmo de começar a viagem, ele chega para os discípulos e fala assim: olha, que bom que vocês não estavam lá. E que vocês sabem que eu fiquei aqui, que eu esperei 2 dias, e que agora nós vamos subir, porque nós vamos chegar lá e nós vamos ter com ele. Eu fico imaginando na cabeça dos discípulos, né? Já estava morrendo de medo de tudo, de todo, por isso que fica até meio longe, não chega direto na aldeia. Marta vai até o encontro, e aí fala: e aí, morreu? Morreu. E Jesus falou que nós íamos ter com ele, e agora? E Jesus fala: que bom, eu me alegro que vocês não estavam lá, porque vocês vão ver o que eu vou fazer, vão ver o que vai acontecer. Isso reforça o Evangelho de João, reforçando que Jesus é de fato Deus encarnado, com todos os seus atributos. Verso 23. Declarou-lhe Jesus, falando com a Marta, né? Teu irmão há de ressurgir.
Aí ela pensou que ele estava falando da questão doutrinária sobre o último dia. Mas Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando daquilo que ele ia fazer. Ele sabia que ele ia fazer. Verso 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Ou seja, Jesus já sabia o que ia fazer. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. E aí tem o adendo, né? Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, ele já sabia de tudo. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Olha só, irmãos. Jesus sabia exatamente o que ele ia fazer. Então, além do sinal extremamente estrondoso, que é a ressurreição de um morto de 4 dias, demonstra o fato de que Jesus é o Filho de Deus encarnado, o próprio Deus encarnado, e que não perdeu absolutamente nenhum grau dos seus atributos. Ele sabia exatamente tudo que ia acontecer, tudo que ele ia fazer, e o propósito de todas as coisas, porque ele, sendo Deus, ele sabia de todas as coisas. Então esse é o primeiro ensino que nós podemos observar aqui desse relato do 7º sinal do Evangelho de João. Além disso, esse capítulo reforça também o fato de Jesus ser o próprio Deus, né? Somente Deus poderia ressuscitar alguém de 4 dias. Veja aí que esse é o objetivo do capítulo, né? Mostrar que Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. O verso 4, mais uma vez, vamos relembrar, né? Ao receber a notícia de Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o quê? De que o Filho de Deus seja por ela glorificado, né? E aí você vê quando do diálogo que ele tem com Marta e que ele fala a respeito de que ele é a ressurreição, de que ele é a vida, você tem a declaração, testemunho de Marta, né? A declaração de fé dela, quando ela diz assim no verso 27. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido no quê? Que tu és o Messias, que tu és o Cristo. E mais alguma coisa. O Filho de Deus que devia vir ao mundo. O Deus encarnado, o Deus que deveria vir ao mundo. Essa é a ideia da confissão de fé. Então, além de reforçar a ideia de Jesus como o próprio Deus encarnado, provando a sua onisciência, o capítulo também reforça que Jesus é o próprio Deus pelo propósito que o evento se coloca para fazer. Revelar Jesus como sendo o Filho de Deus. Né? Como eu já te disse, a expressão Filho de Deus aponta para o fato de que Jesus é o próprio Deus. Lembre das passagens que Jesus se coloca em situações semelhantes a essa, e que o judeu fica tiririca, porque quando ele diz eu, o Pai, somos um, se ele chama ele de Pai, então ele se coloca como filho, e aí os próprios judeus querem apedrejá-lo, e aí Jesus pergunta, vocês querem me apedrejar por que milagre, por que sinal? Aí eles falam, não, nós não estamos te apedrejando por sinal, nem por nenhuma coisa boa que você fez. Nós estamos querendo te apedrejar por causa da heresia. Porque quando você fala dessa forma, você se iguala a Deus. Lembra disso? Então, quando ele diz, eu e o Pai somos um, o Pai me enviou, se ele é o Pai, eu sou o Filho. Jesus se coloca no título de Filho de Deus, que significava declarar aos judeus que ele era o próprio
Deus. Tudo bem? E o capítulo 11 vai reforçar isso. O objetivo dele é reforçar Jesus como sendo o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus. Vamos ver, para entender por que esses 4 dias aqui são importantes. Então vamos lá. Na tradição judaica, o sepultamento era algo feito no mesmo dia. Né? Eles tinham essa prática. A preparação do corpo demorava cerca de 3 horas, né? Quando, em situações normais, eles lavavam o corpo do defunto com água morna, né? Punha lá os perfumes, os preparativos, e enrolavam esse corpo em um lençol, ou um pano lá. Por que eles faziam isso? Justamente porque para mostrar a igualdade dos seres humanos, né? Todo mundo era sepultado dessa forma, enrolado num pano. O Ocidente que inventou esse negócio, de cada um, você tem lá caixão standard, o caixão Vanguard, o caixão Plus, caixão série bronze, caixão série prata, caixão série ouro, urna e urna diamante. Né? Não é que inventamos essa papagaiada. Você vai lá na funerária, lá, o cara te dá um catálogo. Né? Você quer do standard a urna diamante. Né? O que vem na urna diamante? Vem ar-condicionado, Wi-Fi, o que vem nela? Não. Só que tem cetim, não sei do que, né? Algodão egípcio na cabeceira, e aqui vai rosa verdadeiro, lá vai de plástico. Aqui vai lírio, vai não sei o que, tarará. Quem inventou essa papagaiada fomos nós, questão comercial. Aí o cara nunca fez nada pelo pai e pela mãe dele, né? Aí no dia que morre, ele falou assim, não, eu vou dar o melhor caixão pro meu pai. Mas que adianta, não? Ou então dá a melhor coroa. Você tem a coroa, mesma coisa, standard, não sei o que, Vanguard, Fluid, ou a coroa diamante. Você tem coroa a partir de 400 contos, ou a coroa de 5 mil reais. Aí o cara vai lá e não vou dar a maior coroa pro meu pai e minha mãe. Nunca deu uma flor pra mãe em vida. Aí no dia que morre, dá uma coroa de 5 mil reais. Para com isso, né? Isso aí é a maior papagaiada que... O judeu não tem isso. Enrola no pano. Porque é todo mundo igual, vai feder igual, né? E o destino é o Senhor que vai definir segundo a tradição deles. Então, na cabeça deles, morreu, enterra. Era coisa rápida. Se dava tempo de preparar o corpo, ótimo. Não deu, então vamos ver o que dá para fazer. Isso é importante você entender, porque até 3 dias na cultura judaica, né, eles criam que a alma ficava no mínimo perto do corpo, com a possibilidade de retornar. Mas a partir de 4 dias, não tinha mais jeito. Era impossível. Porque o corpo já entrava em decomposição, então 4 dias não dava mais. Por isso que a irmã fala, Senhor, não tira a pedra não, porque já cheira mal. Então até 3 dias, o judeu acreditava que era possível muita coisa. Por isso que as mulheres ainda, no início do 3º dia da morte de Cristo, ainda foram lá tentar embalsamar, lembra? Pôr os perfumes. Porque dentro da cultura, 3 dias ainda era suportável, permissível, vamos dizer assim. Mas 4 dias já não tinha mais o que fazer. Por isso Jesus, propositalmente, demora o tempo que era necessário para que quando ele chegasse, Lázaro já estivesse sepultado há 4 dias. A ideia é a seguinte, é como se alguém falasse assim,
que adiantou esse homem vir aqui agora? Já faz 4 dias, cara. O que esse cara vai fazer aqui agora? Mesmo ele, que já curou um cego de nascença, agora com 4 dias, já era. Não tem mais o que fazer. O pensamento do judeu da época era esse. Não tem mais o que fazer. Já é de 4 dias, já era, acabou. Provavelmente alguém poderia dizer, agora nem Deus mais dá conta desse troço. 4 dias? Já foi. Acabou. Mas Jesus justamente quebra essa tradição judaica, na verdade, né, usa da tradição judaica para provar que ele é o próprio Deus encarnado e que para ele, meu amigo, 4 dias significa nada. Ele tem poder para trazer de volta à vida mesmo um morto que foi sepultado há 4 dias. Então, é uma demonstração clara de Jesus como sendo o Filho de Deus, o próprio Deus. Né? Então, ainda na tradição, após 4 dias, a alma deixava definitivamente o corpo e não haveria nenhuma possibilidade de ressurreição. Na crença judaica da época, essa era a realidade. 4 dias, acabou, não tem mais chance. Aí Jesus vem e ressuscita com 4 dias. Sem falar, irmãos, que dentro da cultura judaica você tinha um grupo que era bastante respeitado, chamado saduceus, que era um grupo religioso, e muitos sacerdotes, inclusive, eram desse grupo, que não cria na ressurreição. Durante o ministério terreno de Jesus, você vê o registro, por exemplo, dos saduceus chegando para Cristo e aprontando aquela situação, dizendo o seguinte: uma mulher casou com um cara, o cara morreu. Aí ela foi, casou com o outro, morreu. Casou com o outro, morreu. Casou com o outro, morreu. A mulher era terrível, né? Matava todo mundo. Aí nessa historinha do saduceus fala, naquele dia, com quem que ela vai viver a eternidade? No céu. Justamente numa tentativa clara de satirizar a ideia da ressurreição. E aí Jesus fala, não, no céu eles são como um anjo. Ninguém casa, ninguém nem se dá em casamento. Mas veja, era uma pergunta capciosa dos saduceus, porque eles não criam na ressurreição. E veja, nós lemos na reunião de oração em 1 Coríntios capítulo 15, que mesmo dentre os cristãos, muito provavelmente, tinha um grupo influenciado pelos saduceus. Porque Paulo tem que tratar lá em Coríntios, falando assim, como vocês estão pregando por aí que não tem ressurreição? Vocês estão doidos? Se a base da nossa fé está no fato de que Cristo ressuscitou, como que vocês podem pregar que não tem ressurreição? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Nós somos os mais infelizes de todos os homens. A ressurreição é a base central da esperança do cristão, de que o nosso trabalho não é vão, justamente porque Cristo venceu a morte e que um dia, mesmo passando pelas dificuldades desse mundo, um dia nós estaremos definitivamente com Ele. Passaremos pela ressurreição, teremos o nosso corpo glorificado e entraremos para sempre no novo céu e nova terra. Essa era a ideia. Então, só que nos dias de Jesus, a ressurreição não era algo que todo mundo aceitava. E mesmo aqueles que aceitavam a ressurreição, eles tinham a convicção que depois de 4 dias, não tinha mais jeito. Sem falar que muitas pessoas acreditavam na ressurreição, mas na ressurreição do último dia. E não na possibilidade de Jesus ressuscitar alguém agora. É o caso da própria Marta.
Vamos ver o que aconteceu na conversa de Jesus com Marta? Você tem aí, a partir do verso 20. Vamos lá. A partir do verso 20 é dito assim: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Ela cria no poder de Jesus de curá-lo. Tudo bem? Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Vê que ela tem aqui uma demonstração de uma fé, né, além dessa perspectiva só da cura. Mas quando ela vai expressar a sua confissão de fé, ela deixa claro, no verso 24, que ela esperava ressurreição só do último dia. Veja aí o verso 23. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na onde? Na ressurreição. Quando? No último dia. Então você vê que para Marta, e muito provavelmente para Maria também, a ideia, porque Maria depois vai demonstrar a mesma situação para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, que elas criam no fato de que Jesus era o Filho de Deus, que devia vir, Marta vai falar isso claramente daqui a pouco, e que elas criam na promessa da vida eterna e da ressurreição do último dia. Então era uma crença no coração de Marta, só que não era uma crença geral. E mesmo aqueles que criam na ressurreição apontavam para essa crença simplesmente na perspectiva do dia final, do dia do juízo, em que todo mundo vai ter que ser ressuscitado para passar pelo julgamento. Então, Marta expressa a crença nessa ressurreição. Ela deixa isso claro. Eu sei que meu irmão, cadê aqui? Há de ressurgir na ressurreição, verso 24, no último dia. Só que não era crença comum de que mesmo Jesus poderia, de fato, realizar tamanho milagre. E esse é um dos objetivos de João selecionar esses sinais. Porque João quer deixar claro aquilo que a gente já foi estudando aí nos capítulos anteriores, que é: nunca ninguém ensinou como ele. Nunca ninguém curou o cego de nascença. Nunca ninguém fez o que ele fez. E aí a ideia, mais uma vez, que João quer trazer ao seu leitor é: nunca ninguém ressuscitou alguém de 4 dias. Você tem até as histórias da época de Elias, Eliseu, mas o fato de ser de 4 dias era a cereja do bolo. É um negócio que nunca ninguém tinha visto. Então, irmãos, o capítulo, além de reforçar sobre a onisciência de Jesus como sendo o próprio Deus, o Filho de Deus, mostra que só ele, sendo quem de fato ele diz ser, o próprio Deus encarnado, é que era possível acontecer o que aconteceu. A ressurreição de um morto de 4 dias. E isso gerou, você vai ver que o resultado disso, né, é justamente o verso 45, que é sempre o objetivo final de João. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria,
porque era pertinho de Jerusalém, vendo o que fizera Jesus, o que aconteceu? Creram nele. Então, esse era o objetivo. Depois nós vamos ver do verso 47 em diante os desdobramentos disso, né? Inclusive a preocupação dos discípulos de Jesus ser morto e apedrejado se confirmar, porque o texto vai dizer que eles chegam num consenso, não tem jeito não, eu vou ter que matar esse cara. E não somente esse cara. Já vou adiantar aqui um pouquinho para você, mas eles queriam, inclusive, Lázaro. Matar a Lázaro. Veja o que diz o capítulo 12, o verso 9 até o 11. Jesus agora, né, já voltou aqui em outro momento, Lázaro já tinha sido ressuscitado. Então, soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, 12:9 eu estou, tá? E lá foram, não só por causa dele, não só por causa de Jesus, mas também para ver quem? Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram fazer o quê? Matar também Lázaro. Porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então, o desdobramento, que é do verso 47 em diante, vai mostrar que da mesma forma que os sinais serviam para conduzir as ovelhas de Cristo a crer nele, a ouvir a voz e a crer, que foi o que ele ensinou no capítulo 10, também aqueles que não eram do seu aprisco se levantavam a ficar com mais ódio ainda, com mais raiva. E muito provavelmente, irmão, você pode colocar na conta o fato da ressurreição. Porque como alguns sacerdotes eram dos saduceus, o fato de ter Lázaro vivo era a prova viva de que a doutrina deles estava errada. E aí isso motivou ainda mais o desejo pela morte de Jesus. Então essa é a linha geral do capítulo 11 de João. Hoje nós vamos parar por aqui e a semana que vem eu quero aproveitar o tema, né, ressurreição, para a gente aprofundar um pouquinho mais naquilo que a Bíblia fala sobre ressurreição, sobre essa ressurreição do último dia, né, sobre o que nós cremos a respeito da ressurreição, o que significa primeira ressurreição, segunda ressurreição, se vai ser ressurreição só dos crentes, ou se vai ser ressurreição também dos descrentes, né? O pessoal da teologia já está careca de saber, né? Nós estudamos isso recentemente, mas o pessoal da geral aí não sabe, então nós vamos aproveitar para dar uma reforçada e sintetizar a nossa crença a respeito daquilo que de fato nós cremos como cristãos a respeito da ressurreição. Aí, aula 15, parte 2. Tá bom, Gabriel? Até aqui, irmãos, alguma pergunta sobre essa questão da onisciência de Cristo, dele saber tudo que ele estava fazendo, que até a situação da doença e morte de Lázaro estava debaixo dos planos e propósitos de Deus para revelar Jesus Cristo como sendo o próprio Deus encarnado? Tudo bem até aqui? Tranquilo?